A Arca de Noé é uma construção de grande simbolismo e importância no relato bíblico do dilúvio. A Bíblia fornece detalhes sobre suas dimensões, materiais de construção e propósitos, transformando a arca em um dos ícones mais reconhecíveis das Escrituras. Vamos explorar cada aspecto em profundidade. As dimensões da arca são descritas no livro de Gênesis com precisão notável. Deus instrui Noé a construir a arca com as seguintes medidas: comprimento, aproximadamente 137 metros, largura, aproximadamente 23 metros, altura, aproximadamente 13,5 metros. Essas dimensões fazem da arca uma estrutura robusta e estável, especialmente para uma embarcação projetada para flutuar em águas agitadas por longos períodos. Com base nessas medidas, os estudiosos acreditam que a arca tinha uma capacidade total aproximada de 40 mil metros cúbicos, o que a tornaria equivalente em espaço a cerca de 522 vagões ferroviários, o suficiente para abrigar várias espécies animais e suprimentos para a jornada. A Bíblia detalha que a arca foi feita de madeira de gofer. Embora o termo gofer não seja plenamente compreendido hoje, alguns estudiosos acreditam que possa se referir ao cipreste ou ao cedro, árvores comuns na região e conhecidas por sua durabilidade. A madeira de cipreste, por exemplo, é resistente à água e à deterioração, o que faria dela um material adequado para uma construção naval desse porte. Além disso, Deus instrui Noé a betumar por dentro e por fora. Esse betume, ou piche, funcionaria como um selante, tornando a arca impermeável. Esse detalhe é crucial, pois o betume garantiria que a estrutura ficasse totalmente à prova de água, essencial para suportar o dilúvio prolongado. A arca foi projetada para ter 3 andares, criando diferentes níveis para organizar os ocupantes. Isso provavelmente foi feito para separar diferentes tipos de animais, armazenar alimentos e organizar o espaço de forma eficiente, evitando sobrecarregar áreas específicas e garantindo que todos os animais e pessoas tivessem espaço suficiente. Cada andar incluía compartimentos específicos, chamados aposentos ou cômodos no texto bíblico, o que indica uma estrutura interna compartimentada. Essa organização ajudaria a manter a ordem e a separar animais de diferentes espécies, além de fornecer áreas distintas para armazenar o feno, a comida e a água necessários para a sobrevivência de todos os ocupantes durante o tempo na arca. A função principal da arca era salvar a vida de Noé, sua família e um casal de cada espécie de animais da terra, protegendo-os do dilúvio enviado para purificar o mundo da corrupção. Ela foi projetada para resistir às águas turbulentas e permitir que o ciclo da vida continuasse após o fim do cataclismo. A arca, portanto, não era um navio projetado para navegar, mas sim uma grande barcaça projetada para flutuar e suportar condições extremas. Esse foco em flutuação e resistência em vez de mobilidade reflete o propósito específico da arca: preservar a vida em um ambiente seguro e não transportar os ocupantes a um destino específico. A Bíblia não menciona uma data exata para a construção da arca, mas fornece algumas indicações do tempo de preparação. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou, e ele começou a ter filhos aos 500 anos. De acordo com a tradição judaica e alguns estudiosos, é possível que Noé tenha levado entre 50 a 75 anos para construir a arca, considerando que ele precisaria fazer a preparação e reunir os materiais necessários. Essa longa duração também serviria para Noé avisar os outros sobre o julgamento iminente, já que o trabalho contínuo na arca poderia ser um testemunho público da seriedade da mensagem divina e do juízo que viria. Deus permitiu que Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras, as esposas dos filhos, entrassem na arca, totalizando 8 pessoas. Além deles, Deus ordenou que Noé levasse um casal de cada espécie de animal impuro. Isso incluía a maioria dos animais selvagens e de grande porte, que ocupavam a terra. 7 pares de cada espécie de animal puro, como ovelhas e bois, que seriam utilizados para rituais e como alimento após o dilúvio. Esses animais seriam responsáveis por repovoar a terra após o dilúvio, e os puros seriam também usados para o sacrifício, já que Noé ofereceu um sacrifício de gratidão assim que a terra secou. Essa distinção entre animais puros e impuros reflete uma prática que seria formalizada mais tarde nas leis mosaicas. O período total de permanência na arca foi de aproximadamente 1 ano solar. A contagem de tempo da história é a seguinte: 40 dias e 40 noites de chuvas ininterruptas. 150 dias até as águas começarem a baixar. Mais 74 dias até a arca repousar sobre as montanhas do Ararate. 40 dias depois, Noé abriu uma janela e enviou um corvo e uma pomba para verificar se a terra já estava seca. Mais 7 dias para enviar a pomba uma segunda vez. Mais 7 dias para enviar a pomba uma terceira vez, e então ela não retornou.
Finalmente, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 de Noé, as águas secaram e no dia 27 do segundo mês eles saíram da arca. Esses detalhes sugerem que eles permaneceram na arca por um período de 370 dias, desde o início do dilúvio até a saída. Após o dilúvio, a arca repousou sobre o Monte Ararat. Ararat é uma região montanhosa localizada na atual Turquia, e o Monte Ararat é o pico mais alto da região, com 5.137 metros de altura. A tradição bíblica e a arqueologia sugerem que a arca pode ter repousado em uma das montanhas dessa região. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e seus descendentes, prometendo nunca mais destruir toda a terra com o dilúvio. O sinal dessa aliança é o arco-íris, que se torna um símbolo da misericórdia e da promessa divina. Essa aliança não apenas reafirma o compromisso de Deus com a criação, mas também marca um novo começo para a humanidade e toda a vida na Terra. A arca simboliza vários temas espirituais e morais, incluindo salvação e proteção. A arca é um símbolo de refúgio espiritual e a salvação provida por Deus àqueles que são justos. Obediência e fé. Noé construiu a arca com base na fé e na obediência a Deus, mesmo sem ver o dilúvio. Juízo e renovação. O dilúvio é uma representação do julgamento de Deus contra o pecado e, ao mesmo tempo, um renascimento da criação. Preservação da vida. A arca preserva a diversidade da vida, garantindo a continuidade das espécies após o dilúvio. A ordem de Deus para a construção da Arca de Noé, conforme descrito no livro de Gênesis, é uma resposta direta ao estado de corrupção, violência e depravação da humanidade na época. Deus observa o aumento da maldade e da desobediência entre os seres humanos, e esse comportamento justifica a decisão de enviar o dilúvio como uma forma de purificar a terra e reiniciar a criação com uma base moral e espiritual mais sólida. A narrativa começa com uma descrição do estado moral da humanidade. A maldade do homem se multiplicara na terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6, versículo 5. Deus vê que a corrupção se espalhou de tal forma que a violência e o pecado permeiam todas as ações humanas, distorcendo sua criação. A palavra corrupção no texto bíblico indica que os seres humanos estavam se afastando completamente dos princípios morais estabelecidos por Deus, comprometendo não apenas a própria existência, mas também a harmonia da criação. Esse cenário de corrupção universal justifica a decisão de Deus de agir de maneira decisiva. Deus não apenas observa o comportamento humano, mas também considera as implicações a longo prazo dessa desordem. A humanidade, ao persistir no mal, destruiria a si mesma e ao restante da criação. Portanto, a decisão de purificar a terra se torna uma questão de preservação do propósito original de Deus para o mundo. O dilúvio é descrito como um meio de purificação, um ato de justiça que visa limpar a terra da corrupção e da maldade. Na Bíblia, a água muitas vezes simboliza limpeza e renovação. No contexto do dilúvio, ela serve como uma lavagem da terra, eliminando o mal acumulado e permitindo um recomeço. Deus decide usar a água para eliminar toda a impureza e reiniciar a criação, permitindo que uma nova era, fundamentada na justiça e na obediência, possa surgir. Essa ideia de purificação é central na narrativa, e a Arca de Noé é o veículo escolhido para preservar o que é considerado puro e digno de continuidade: Noé, sua família e um casal de cada espécie animal. Desse modo, o dilúvio também reflete o desejo de Deus de restaurar a criação à sua condição original, onde a harmonia e a ordem prevaleciam. Outro motivo importante para o comando de construir a arca é a manifestação da justiça divina. No texto bíblico, Deus é apresentado como justo e incapaz de tolerar o mal e a injustiça de forma indefinida. A corrupção humana chegou a um ponto em que a justiça divina exige uma ação punitiva. Como Criador, Deus tem o direito de julgar a criação, e o dilúvio é visto como uma sentença justa contra a humanidade perversa. A violência, em particular, é mencionada como um fator determinante na decisão de Deus. A terra está cheia de violência, Gênesis 6, versículo 11, indicando um abandono total dos princípios de paz e respeito. Esse excesso de violência e o desprezo pela vida refletem uma sociedade em caos, onde os valores divinos foram completamente rejeitados. O dilúvio, portanto, não é apenas um castigo, mas uma resposta ao abuso da liberdade humana e à incapacidade de viver de acordo com os padrões éticos e morais estabelecidos por Deus. A escolha de Noé para construir a arca não é acidental. A Bíblia destaca que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Em meio à depravação generalizada, Noé é descrito como um homem que andava com Deus, o que significa que ele mantinha uma vida de retidão e obediência às leis divinas, diferentemente da sociedade ao seu redor. A integridade de Noé torna-o digno de confiança para cumprir uma tarefa tão importante como a construção da arca e a preservação da criação.
Essa escolha reflete o princípio da misericórdia divina, que mesmo diante da condenação geral da humanidade, decide salvar aqueles que ainda se mantêm fiéis. A presença de Noé entre os humanos oferece uma esperança de continuidade, pois ele representa o potencial de redenção e obediência a Deus. Assim, Deus oferece a Noé e a sua família uma oportunidade de escapar da destruição e perpetuar a humanidade e a vida animal. Ao instruir Noé a construir a arca, Deus está não apenas preparando um meio de salvar a criação, mas também estabelecendo fundamento para uma nova aliança. A arca é, simbolicamente, um sinal do compromisso de Deus com a criação e de sua intenção de restaurar a terra após o dilúvio. Noé e sua família se tornam os pioneiros de uma nova era, onde Deus estabelece um pacto que promete não repetir a destruição da terra com o dilúvio. Essa promessa, que é selada com o arco-íris como símbolo, representa o desejo de Deus de manter um relacionamento com a humanidade e de renovar a terra sob condições mais justas e respeitosas. A ordem de construir a arca reflete a intenção de Deus de preservar a vida e a esperança de um novo começo, que seria realizado por meio da obediência e do compromisso com os princípios divinos. Ao ordenar que Noé construísse a arca, Deus dá a ele uma oportunidade de demonstrar sua obediência e fé. Noé realiza a tarefa sem questionar as razões de Deus, o que demonstra uma fé inabalável. O ato de construir a arca, portanto, torna-se uma forma de serviço a Deus e um símbolo de obediência que assegura a salvação. Esse elemento é fundamental na narrativa, pois Noé não apenas constrói a arca, mas a completa de acordo com as instruções detalhadas fornecidas por Deus. Isso ilustra a importância de seguir a vontade divina de forma precisa e disciplinada. Noé poderia não entender plenamente o propósito de cada detalhe, mas sua confiança em Deus o leva a agir com dedicação. Esse exemplo ensina que a obediência a Deus é um caminho seguro para a salvação, mesmo em situações de incerteza. A ordem de Deus para construir a arca também serve como um testemunho da seriedade do pecado e das consequências da irresponsabilidade humana. Ao tomar essa decisão drástica, Deus está mostrando que o pecado tem um impacto real e duradouro na criação e que ele, como Criador, possui autoridade para julgar e corrigir o curso da humanidade. A construção da arca é um lembrete para os seres humanos de que eles são responsáveis por suas ações e devem viver em harmonia com os padrões divinos. A destruição que ocorre devido ao pecado é um alerta sobre a gravidade do afastamento de Deus e a necessidade de responsabilidade ética e moral. Assim, a ordem para construir a arca não é apenas um meio de preservação, mas também uma lição para futuras gerações sobre as consequências de ignorar os princípios divinos. A ordem para construir a arca inclui também a preservação de um casal de cada espécie animal, bem como 7 pares de animais considerados puros. Esse detalhe simboliza o valor que Deus atribui à diversidade da vida na Terra. Ao instruir Noé a salvar os animais, Deus demonstra seu compromisso com a preservação de toda a criação, não apenas da humanidade. Esse elemento indica que o propósito de Deus não se limita aos seres humanos, mas se estende a toda a criação, refletindo um amor abrangente e universal. A construção da arca, portanto, é um símbolo da vontade divina de preservar a vida em sua diversidade, garantindo que cada espécie continue a desempenhar seu papel na Terra após o dilúvio. Assim, vê-se que os motivos de Deus para ordenar a construção da Arca de Noé são complexos e profundamente significativos. Eles envolvem tanto a justiça e o julgamento divino quanto a misericórdia, a promessa de renovação e a preservação da criação. Deus vê a necessidade de purificar a terra e reiniciar a história humana, mas ele o faz com um propósito de redenção e esperança. Noé é escolhido como um símbolo de retidão em meio à depravação, e a arca é o meio pelo qual Deus salva o que é digno e promete uma nova aliança para a humanidade. A construção da arca representa, assim, uma mensagem de alerta, um símbolo de esperança e um testemunho da importância da obediência e da fé no relacionamento com Deus. Esses motivos não apenas explicam a decisão de Deus no contexto da história de Noé, mas também servem como um lembrete atemporal da seriedade do pecado e da misericórdia divina, que, mesmo em tempos de julgamento, oferece a possibilidade de salvação e renovação. A arca é vista, primeiramente, como um símbolo de salvação. Noé e sua família encontram refúgio nela durante o cataclismo do dilúvio, assim como os animais que foram preservados para repovoar a terra. O ato de entrar na arca representa um ato de confiança e obediência a Deus, visto que Noé a construiu por ordem divina, mesmo sem saber exatamente como o dilúvio ocorreria. Espiritualmente, a arca é um refúgio seguro, simbolizando a proteção que Deus oferece aos que são fiéis. Esse conceito de refúgio aparece em diversas partes da Bíblia, onde Deus é frequentemente descrito como um forte refúgio ou rocha segura para os que nele confiam. Nesse sentido, a arca é um protótipo de salvação divina, ensinando que aqueles que obedecem à palavra de Deus encontram segurança, mesmo em meio a grandes tribulações.
A construção da arca por Noé, baseada apenas na palavra de Deus, representa um ato de fé e obediência. A fé de Noé é um elemento central na narrativa, pois ele constrói a arca em um período em que a possibilidade de um dilúvio global parecia absurda. Sua obediência à ordem de Deus e sua perseverança durante o processo simbolizam a importância de uma fé inabalável diante do desconhecido e da oposição. No contexto espiritual, a arca também representa a jornada do fiel que, ao confiar nas promessas de Deus, embarca em uma construção espiritual, mesmo sem compreender plenamente o futuro. É como uma preparação espiritual para os desafios e os testes de fé que podem surgir, reforçando o papel da obediência às instruções divinas como uma forma de proteção espiritual. O dilúvio em si é um símbolo de purificação, lavando a corrupção e a maldade da terra, enquanto a arca preserva a vida e a possibilidade de uma nova criação. Dessa forma, a arca simboliza a redenção, carregando em si a semente de uma humanidade renovada. Essa imagem de purificação pela água é ecoada em outros ritos espirituais, como o batismo no cristianismo, que simboliza o renascimento e a purificação dos pecados. A arca, portanto, é o veículo da graça divina que preserva a vida dos justos em meio ao julgamento e possibilita um novo começo. Em termos espirituais, representa a ideia de que, apesar do julgamento divino, há uma possibilidade de redenção para aqueles que são fiéis. Essa redenção não é somente física, mas espiritual, uma purificação da alma e um convite para viver em conformidade com a vontade divina. Na tradição cristã, a Arca de Noé é frequentemente interpretada como uma figura da Igreja. Assim como a arca foi o meio pelo qual Noé e sua família foram salvos do dilúvio, a Igreja é vista como o meio pelo qual os fiéis são salvos dos dilúvios do pecado e da condenação. A arca, como um lugar de proteção e acolhimento, se torna um símbolo da comunidade de fé, que oferece abrigo e segurança espiritual aos que buscam a Deus. Essa visão da arca como igreja é reforçada pelo fato de que Noé levou consigo os animais, de todas as espécies, para repovoar a terra. Isso é interpretado espiritualmente como uma representação da igreja que acolhe todos, independentemente de origem, cultura ou espécie de vida, com o propósito de manter a criação e guiar os fiéis até um novo mundo, simbolizado pelo pós-dilúvio. Na Bíblia, a arca é descrita com medidas e instruções específicas dadas por Deus. Essa estrutura não é detalhada à toa. Cada medida e cada aspecto do design têm sido interpretados como símbolos espirituais. As dimensões da arca indicam uma ordem divina e um plano cuidadosamente elaborado. No simbolismo espiritual, isso pode ser visto como uma referência à ordem e ao propósito que Deus estabelece para a vida dos que são guiados por Ele. Outro detalhe simbólico importante é a porta da arca. Na narrativa, Deus é quem fecha a porta após a entrada de Noé e dos animais, simbolizando que a proteção e a salvação são ações soberanas e graciosas de Deus. A porta da arca é frequentemente vista como um símbolo da graça divina que convida todos os que escolhem entrar. Ela representa o livre-arbítrio, pois todos tinham a oportunidade de ouvir a pregação de Noé e entrar na arca, mas apenas ele e sua família se salvaram. Espiritualmente, a porta da arca pode simbolizar a oportunidade de escolha que Deus oferece a cada pessoa, a chance de buscar a salvação e a proteção divinas. Uma vez tomada a decisão, porém, Deus é quem sela essa escolha, garantindo a segurança espiritual daqueles que o buscam e encerrando a possibilidade de arrependimento para os que rejeitam sua graça. Quando o dilúvio termina e a arca repousa no Monte Ararat, temos mais um símbolo de esperança e renovação. Esse ato de repouso pode ser interpretado espiritualmente como o fim de um período de provação e a chegada de um novo começo, uma nova era de paz e restauração. Assim como a arca descansou na montanha após a tempestade, a alma do fiel encontra descanso na esperança da renovação e do perdão divino. No simbolismo espiritual, o pouso da arca após o dilúvio representa a estabilidade e a firmeza que a fé oferece após períodos de turbulência espiritual. A vida começa novamente, e a aliança de Deus com a humanidade é reforçada. Essa renovação é um tema central na espiritualidade cristã, que vê em cada crise a oportunidade de uma renovação da fé e um aprofundamento da relação com Deus. Após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé e sua descendência, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris é o símbolo dessa aliança, um lembrete da misericórdia de Deus e de sua promessa de preservar a vida. A arca, que sobrevive ao dilúvio, se torna um sinal da fidelidade divina, de que ele sustenta a criação e protege os que são fiéis a ele. O arco-íris, como símbolo de aliança, acrescenta um novo significado espiritual à arca. Ela não é apenas um meio de salvação em um momento de crise, mas também o início de um relacionamento duradouro entre Deus e a humanidade. A arca, portanto, é um símbolo de esperança para o futuro,
uma lembrança de que Deus nunca abandona a criação e que ele busca preservar e abençoar os que se voltam para ele com sinceridade. A história da Arca de Noé pós-Bíblia é um fascinante entrelaçamento de investigações, lendas locais, adaptações culturais e debates teológicos. Mesmo após a Era Bíblica, a narrativa continuou a ser amplamente explorada em diversos contextos, adquirindo novos significados ao longo dos séculos. Faremos uma análise detalhada sobre como a história da Arca evoluiu após sua inclusão no Gênesis. Após o período bíblico, a Arca de Noé passou a ser reinterpretada e incorporada em vários contextos religiosos e culturais. Teólogos como Orígenes e Agostinho de Hipona interpretaram a Arca como uma alegoria da salvação em Cristo. Para eles, assim como a Arca salvou Noé e sua família do dilúvio, Cristo salva a humanidade da condenação. A madeira da Arca foi comparada à cruz de Cristo, um símbolo de refúgio e proteção. A água do dilúvio era frequentemente comparada ao batismo, um ato de purificação e renascimento espiritual. Textos apócrifos e pseudepígrafos, como o Livro dos Jubileus e Enoque, expandiram detalhes sobre Noé, sua missão e os eventos que se seguiram ao dilúvio. Eles apresentavam a Arca como um marco na relação entre Deus e a humanidade, enfatizando sua importância além do texto bíblico canônico. Nessas tradições, Noé é frequentemente retratado como um profeta exemplar, cuja obediência serviu de modelo para gerações futuras. Durante a Idade Média, a história da Arca de Noé desempenhou um papel essencial como narrativa religiosa, moral e cultural, sendo adaptada em várias formas de expressão artística e litúrgica. Essa história oferecia lições de fé, obediência e redenção que eram particularmente importantes para a espiritualidade e a pedagogia cristã medieval. Na Idade Média, a reprodução dos textos sagrados era feita manualmente, e muitos manuscritos eram decorados com ilustrações e detalhes minuciosos conhecidos como iluminações. Esses manuscritos, produzidos por monges copistas em mosteiros, eram considerados verdadeiras obras de arte e serviam tanto para embelezar as escrituras quanto para educar visualmente. Manuscritos bíblicos, como o Saltério de Utrecht e o Saltério de Winchester, incluíam cenas do dilúvio e da construção da Arca de Noé, detalhando a estrutura da arca, Noé e sua família e os animais. Frequentemente, a arca era ilustrada com formas que lembravam uma embarcação, mas em muitos manuscritos, ela também aparecia como uma casa flutuante ou uma igreja, reforçando o simbolismo da igreja como um refúgio de salvação. Em algumas iluminações, Noé era mostrado obedientemente seguindo as instruções de Deus, enquanto os animais entravam na arca em pares. Esse tipo de representação reforçava a obediência e a reverência que Noé demonstrava. As imagens também incluíam simbolismos importantes. A cena de Noé soltando a pomba, que retornava com um ramo de oliveira, era ilustrada para simbolizar paz e esperança. A pomba com o ramo de oliveira se tornou um dos principais símbolos da reconciliação e do fim do julgamento divino. As ilustrações destacavam a relação especial entre Deus e Noé, destacando a fé inabalável e a pureza moral de Noé como qualidades a serem admiradas e imitadas. Essas iluminações tinham um papel pedagógico fundamental em uma sociedade onde a maioria das pessoas era analfabeta. As imagens eram utilizadas como uma forma visual de contar a história e ensinar os princípios morais associados a ela. Manuscritos iluminados eram extremamente caros e demorados para serem produzidos, então eram reservados à nobreza e ao clero. Contudo, eles serviam de inspiração para sermões e pregações, o que levava o conteúdo desses livros a circular amplamente entre a população comum por meio da instrução religiosa. Durante a Idade Média, o teatro foi amplamente utilizado pela Igreja para educar e evangelizar a população. As peças teatrais conhecidas como mistérios bíblicos eram dramatizações de episódios bíblicos, como a criação, o nascimento de Cristo, a paixão e, claro, o dilúvio e a Arca de Noé. A busca pela Arca de Noé é uma das mais intrigantes empreitadas da história arqueológica e exploratória. Inspiradas por textos religiosos, relatos históricos, lendas locais e o desejo de conectar a narrativa bíblica com evidências tangíveis, diversas expedições ao longo dos séculos foram realizadas, especialmente ao Monte Ararat, na Turquia, onde a Bíblia sugere que a arca repousou após o dilúvio. Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I d.C., é uma das figuras mais importantes na preservação de tradições e relatos antigos sobre a Arca de Noé além do texto bíblico. Em sua obra Antiguidades Judaicas, escrita por volta de 93 a 94 d.C., ele descreve o dilúvio e menciona a existência da arca no Monte Ararat, baseando-se em fontes judaicas, gregas e relatos locais de sua época. A obra principal de Joséfo, Antiguidades Judaicas, é uma história do povo judeu desde a criação do mundo até o início da Guerra Judaico-Romana. Ele utilizou não apenas os textos da Torá e outras escrituras judaicas,
mas também relatos históricos e lendas de diferentes culturas, incluindo escritos babilônicos e gregos, como Beroso. Joséfo afirma que a arca repousou no Monte Ararate, uma tradição claramente baseada no relato bíblico encontrado em Gênesis 8, versículo 4. Ele especifica que a montanha era conhecida em sua época como um local onde a arca ainda era visível, referindo-se ao monte como parte da região de Armênia, conectando ao território histórico que inclui o atual Monte Ararate, localizado na Turquia moderna. Joséfo menciona que em sua época, partes da arca ainda eram visíveis e conhecidas pelos habitantes locais. Ele escreve que as pessoas da região acreditavam que a arca era uma relíquia sagrada e que partes dela eram removidas por visitantes para servirem como amuletos ou objetos de veneração. Segundo Joséfo, fragmentos da madeira da arca foram utilizados para criar amuletos protetores, refletindo a crença comum na antiguidade de que objetos sagrados possuíam propriedades miraculosas. No livro 1, capítulo 3, de Antiguidades Judaicas, Joséfo escreve: a arca permaneceu no local onde repousou, e alguns dizem que ainda existe na Armênia e que parte dela é mostrada aos que desejam vê-la. Ele também menciona que o relato do dilúvio da arca era amplamente conhecido fora da tradição judaica, citando Beroso, que mencionava que a arca repousava em uma montanha na Armênia e que pedaços de madeira da embarcação eram usados como amuletos, e Nicolau de Damasco, que também relata que a arca repousou no cume de uma grande montanha da Armênia. Joséfo não apenas reafirma a narrativa bíblica, mas também demonstra como a história da Arca de Noé transcendeu o judaísmo e se tornou parte de uma tradição histórica e cultural mais ampla. Ele utilizou fontes de diferentes culturas para argumentar que o dilúvio e a arca eram eventos conhecidos e reconhecidos universalmente. Joséfo destaca a conexão entre o relato da Arca de Noé e tradições similares em culturas babilônicas, como a epopeia de Gilgamesh, onde Utnapishtim é instruído pelos deuses a construir uma embarcação para sobreviver a um grande dilúvio. A menção de historiadores gregos como Beroso e Nicolau de Damasco reforça a ideia de que o Monte Ararate era amplamente reconhecido na antiguidade como local onde a arca repousava. As menções de Joséfo ajudaram a fortalecer a crença na existência da arca e no relato bíblico do dilúvio. Sua obra foi amplamente lida no mundo romano e cristão primitivo, influenciando gerações de estudiosos e exploradores. As descrições de Joséfo serviram de base para inúmeras buscas pela arca ao longo da história, especialmente entre exploradores cristãos e muçulmanos durante a Idade Média. Joséfo desempenhou um papel importante na difusão do relato do dilúvio e da Arca de Noé como um evento globalmente conhecido e reconhecido, conectando diferentes tradições culturais. Os textos armênios e bizantinos são algumas das fontes históricas mais importantes sobre a tradição da Arca de Noé após o relato bíblico. Esses escritos refletem as tradições culturais e religiosas da região onde o Monte Ararate está localizado, que foi central na história da Armênia e do Império Bizantino. A Armênia desempenha um papel central na tradição da Arca de Noé, pois o Monte Ararate, onde a Bíblia afirma que a arca repousou, está localizado no território que foi historicamente associado à Armênia. Na tradição armênia, o Monte Ararate é considerado uma montanha sagrada, frequentemente chamado de Mazis em armênio. A Igreja Apostólica Armênia incorporou a história da arca em sua teologia, considerando Noé como um ancestral espiritual do povo armênio. Moisés de Corene, um dos mais antigos historiadores armênios, relata que os descendentes de Noé se estabeleceram nas proximidades do Monte Ararate após o dilúvio. Ele menciona que a arca permaneceu visível por um longo período e que fragmentos dela foram preservados como relíquias sagradas. Monges armênios afirmavam que a arca estava enterrada no gelo no cume do Monte Ararate. Relatos descrevem tentativas de escalada feitas por religiosos que buscavam relíquias da arca como símbolo de fé. Relatos armênios mencionam que partes da madeira da arca foram retiradas por peregrinos e usadas para construir objetos sagrados, como cruzes e ícones. Na tradição armênia, acreditava-se que essas relíquias possuíam propriedades milagrosas. Algumas lendas armênias relatam que a arca foi protegida por anjos, impedindo que curiosos ou descrentes a alcançassem. A região ao redor do Ararate é cheia de histórias transmitidas oralmente sobre avistamentos da arca e interações com ela. O Império Bizantino, como herdeiro da tradição cristã e localizado próximo à Armênia, também preservou relatos sobre a Arca de Noé. Textos bizantinos combinam tradições religiosas com relatos históricos e interpretações simbólicas. Eusébio, um historiador cristão do século IV, menciona que vestígios da arca ainda eram visíveis no Monte Ararate. Ele cita Flávio Joséfo, que também mencionava que partes da arca eram usadas como amuletos e relíquias sagradas. Procópios, um historiador bizantino, escreveu sobre a arca como um artefato que existia fisicamente no Monte Ararate. Ele relata que peregrinos e viajantes de várias partes do império tentavam escalar o Monte Ararate em busca de fragmentos da arca.
Na teologia bizantina, a Arca de Noé era frequentemente vista como um símbolo da Igreja. Assim como a arca salvou Noé e sua família do dilúvio, a Igreja era vista como um refúgio que salva os fiéis do pecado e da condenação. A madeira da arca era associada à madeira da cruz de Cristo, reforçando a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Tanto armênios quanto bizantinos compartilhavam histórias sobre a visibilidade da arca em tempos antigos, antes que ela fosse parcialmente enterrada no gelo. As narrativas frequentemente mencionavam que as condições extremas no Monte Ararat impediam uma exploração completa. Fragmentos de madeira da arca foram mencionados em vários textos como sendo preservados em igrejas tanto na Armênia quanto em Constantinopla. Peregrinações à região do Ararat eram comuns, mesmo que a escalada ao cume fosse rara. Relatos tanto armênios quanto bizantinos enfatizavam que Deus havia protegido a arca para evitar sua destruição ou uso inadequado. Algumas lendas sugeriam que a arca permaneceria inacessível até o final dos tempos, quando seria revelada como um sinal divino. Para os armênios, o Monte Ararat não é apenas o local onde a arca repousou, mas também um símbolo de identidade nacional e espiritual. A história da arca é integrada ao patrimônio religioso e cultural da Armênia. No Império Bizantino, a Arca de Noé foi amplamente usada em arte sacra, sermões e teologia como símbolo da providência divina. Os bizantinos frequentemente associavam a arca com a salvação universal oferecida por Cristo. Na descrição de sua jornada pela Armênia Maior, Marco Polo escreve o seguinte sobre o Monte Ararat e a Arca de Noé. Marco Polo descreve o Monte Ararat como uma montanha alta e imponente, reverenciada pelos moradores locais. Ele menciona que a montanha era considerada sagrada por ser o local onde a Arca de Noé repousou após o dilúvio. Marco Polo relata que, segundo os habitantes da região, a arca ainda estava presente no topo da montanha, mas era inacessível devido às condições extremas do terreno e ao gelo permanente que a cobria. Ele reforça a crença dos locais de que a arca era uma relíquia divina, protegida e preservada como um testemunho da história bíblica. Embora ele mencione a arca e os relatos dos moradores, Marco Polo não afirmou ter visto a arca pessoalmente. Ele baseia sua narrativa exclusivamente no que ouviu durante sua estadia na região. A inclusão da Arca de Noé em As Viagens de Marco Polo reflete a influência da tradição bíblica e do folclore local na região do Monte Ararat. Este relato tem importância cultural e histórica. A obra de Marco Polo ajudou a perpetuar o relato da Arca como um fenômeno conhecido em várias culturas. Sua menção à Arca de Noé reforça a ideia de que o relato do dilúvio era amplamente aceito e integrado ao folclore das populações da Armênia e regiões vizinhas. As Viagens de Marco Polo foram amplamente lidas e disseminadas na Europa medieval, aumentando o interesse europeu pela história da Arca de Noé e pela possibilidade de localizar seus restos físicos. O relato de Marco Polo demonstra como as tradições orais armênias e regionais sobre a Arca foram influentes e persistiram ao longo dos séculos, transmitindo-se de geração em geração. Embora a menção de Marco Polo seja significativa, também há razões para considerar seu relato com cautela. Marco Polo não subiu o Monte Ararat nem teve contato direto com qualquer evidência física da Arca. Seu relato baseia-se inteiramente em tradições orais e lendas locais, sem nenhuma comprovação física. A obra de Marco Polo é conhecida por misturar relatos factuais com exageros e lendas. Sua inclusão da arca pode ser interpretada como uma forma de enriquecer sua narrativa para impressionar seu público europeu. O relato de Marco Polo é consistente com outras tradições históricas e culturais que mencionam a arca no Monte Ararat. Assim como Joséfo, Marco Polo menciona que partes da arca eram consideradas visíveis e acessíveis na época. Ambos refletem a continuidade da tradição do Monte Ararat como o repouso da arca. Os armênios consideravam o Monte Ararat sagrado e acreditavam que a arca estava enterrada sob o gelo. Marco Polo reforça essa tradição em seu relato. Embora Marco Polo não tenha fornecido evidências concretas sobre a Arca de Noé, sua menção ao Monte Ararat e aos relatos locais teve um impacto duradouro. A narrativa de Marco Polo ajudou a despertar o interesse europeu pelo Oriente Médio e, especificamente, pela busca da Arca de Noé. Exploradores posteriores, como James Bryce e Johann Friedrich Parrot, foram influenciados pela tradição de que a arca repousava no Monte Ararat. Ao registrar os relatos ouvidos durante sua viagem, Marco Polo ajudou a preservar o folclore e as crenças armênias relacionadas à arca. Johann Friedrich Parrot foi um médico, naturalista e alpinista alemão-báltico, conhecido como o primeiro europeu moderno a realizar uma ascensão documentada ao Monte Ararat. Sua expedição em 1829 foi um marco na exploração do local amplamente associado à narrativa bíblica da Arca de Noé. Embora Parrot não tenha encontrado evidências da arca, suas contribuições científicas e exploratórias abriram caminho para investigações futuras. Parrot foi motivado por um misto de curiosidade científica e interesse religioso.
Ele pretendia explorar a geografia e geologia do Monte Ararat, considerado na época um lugar de importância histórica e espiritual por ser apontado como o local onde a Arca de Noé repousou. A expedição foi financiada pelo governo russo, que controlava a região do Cáucaso após a anexação da Armênia Oriental pelo Império Russo em 1828. Acompanhavam Parro Khachaturi Abovian, um jovem estudante armênio futuro escritor, que atuou como guia e tradutor, além de soldados russos, moradores locais e um pequeno grupo de apoio logístico. Parro iniciou sua viagem em setembro de 1829, partindo da cidade de Etmiadzin, o centro religioso da Igreja Apostólica Armênia. Ele obteve permissão do clero local e apoio logístico de aldeias próximas ao Monte Ararat. A primeira tentativa de ascensão foi interrompida por condições climáticas adversas. Parro e sua equipe enfrentaram ventos fortes, temperaturas extremamente baixas e dificuldades técnicas devido ao terreno rochoso e ao gelo permanente. Em 9 de outubro de 1829, Parro e sua equipe finalmente chegaram ao cume do Monte Ararat, tornando-se os primeiros europeus modernos a documentar a escalada. Ele mediu a altitude do cume utilizando instrumentos rudimentares, estimando-a em 16.254 pés, 4.970 metros, valor que estava relativamente próximo das medições modernas, 5.137 metros. Durante a ascensão, Parro observou a geologia do Monte Ararat, identificando-o como um vulcão extinto, com encostas cobertas de lava solidificada e grandes áreas de gelo permanente. Embora Parro estivesse ciente das tradições locais que associavam o Monte Ararat à Arca de Noé, ele não encontrou vestígios da embarcação durante sua expedição. Durante sua estadia, Parro ouviu histórias de moradores locais que afirmavam que a arca estava enterrada no gelo perto do cume. O clero armênio de Etmiadzin também mencionou a santidade da montanha e a crença de que a arca repousava ali, mas advertiu sobre a dificuldade de localizar seus restos. Parro não encontrou evidências físicas da arca, mas documentou a geografia da região e as dificuldades de explorar as áreas superiores do Ararat devido ao gelo e neve permanente. A expedição de Parro teve importância significativa, tanto para a exploração da região quanto para a ciência da época. Ele foi o primeiro a descrever detalhadamente o Monte Ararat em termos geológicos, classificando-o como um vulcão extinto. Parro analisou as camadas de lava e as formações de gelo da montanha, contribuindo para o entendimento científico da região. A inclusão de Khachaturi Abovian na expedição foi marcante, pois Abovian mais tarde se tornou um dos pioneiros da literatura armênia moderna e escreveu sobre a experiência da escalada. Parro publicou um relato detalhado de sua expedição em seu livro Journey to Arara, 1834, que se tornou uma fonte valiosa para exploradores posteriores e para a comunidade científica. Embora Parro não tenha encontrado vestígios da Arca de Noé, sua expedição foi a primeira exploração moderna documentada do Monte Ararat. Sua jornada destacou os desafios de explorar uma montanha tão inóspita e serviu como base para investigações futuras. A tecnologia da época era limitada, impedindo investigações mais profundas das camadas de gelo ou de áreas mais inacessíveis. A ausência de evidências da arca reforçou a visão cética de muitos cientistas sobre sua existência física. A expedição de Parro inspirou gerações de exploradores a continuar a busca pela Arca de Noé. Ele é lembrado como um pioneiro na exploração do Monte Ararat e por sua abordagem científica em uma era de descobertas marcadas pelo entusiasmo religioso. James Bryce, um historiador, jurista e político escocês, realizou em 1876 uma expedição ao Monte Ararat, motivado pelo desejo de explorar a região que, segundo a tradição bíblica, teria abrigado a Arca de Noé após o dilúvio. Bryce, que também era alpinista experiente, fez a jornada como parte de suas explorações pessoais pelo Oriente Médio e Cáucaso. Bryce foi um renomado historiador e diplomata, servindo como embaixador britânico nos Estados Unidos e membro do Parlamento Britânico. Ele também era um alpinista entusiasta e autor de diversos livros sobre suas expedições e estudos históricos. Sua formação acadêmica e paixão por aventuras o levaram a combinar interesses científicos e espirituais em suas explorações. A história da Arca de Noé fascinava Bryce, que viu na expedição uma oportunidade de contribuir para o estudo do Monte Ararat. Bryce organizou sua expedição em 1876, durante uma de suas viagens ao Oriente Médio. Ele planejou explorar o Monte Ararat, que na época estava sob domínio do Império Otomano. A viagem foi desafiadora devido ao terreno acidentado, às condições climáticas adversas e à altitude do Ararat, que ultrapassa 5.100 metros. Durante sua ascensão, Bryce enfrentou dificuldades comuns às expedições ao Ararat, incluindo gelo, neve e um clima imprevisível. Ele se aproximou da montanha pelo lado oriental e utilizou guias locais para auxiliá-lo na jornada. Durante sua exploração em altitudes elevadas,
Bryce afirmou ter encontrado fragmentos de madeira que ele acreditava serem parte da Arca de Noé. Os pedaços de madeira estavam localizados a uma altitude superior a 4.000 metros, em uma região onde não há árvores ou vegetação significativa, o que reforçou sua crença de que poderiam ser remanescentes da embarcação bíblica. Ele descreveu os fragmentos como sendo trabalhados, indicando que não eram apenas pedaços de madeira natural. Bryce documentou sua expedição e descoberta em artigos e palestras. Ele apresentou os fragmentos de madeira como evidência potencial da arca, mas admitiu que não havia como provar conclusivamente sua origem. Suas observações foram publicadas em livros e relatos de viagem, que inspiraram outros exploradores a seguir seus passos no Monte Ararat. Embora Bryce fosse uma figura respeitada, sua descoberta foi recebida com ceticismo pela comunidade científica e arqueológica. Algumas questões levantadas incluíam a possibilidade de que os fragmentos de madeira tenham sido transportados por humanos em épocas posteriores e a dificuldade em determinar a idade e origem da madeira com os métodos disponíveis na época. Para muitos religiosos, a descoberta de Bryce foi vista como uma confirmação de que a Arca de Noé poderia realmente estar localizada no Monte Ararat. Seus relatos ajudaram a manter vivo o interesse pela busca da arca, inspirando novas expedições. Embora Bryce não tenha encontrado provas conclusivas, sua exploração documentou aspectos geográficos e climáticos do Monte Ararat, que foram úteis para futuras expedições. Sua jornada encorajou outros aventureiros e arqueólogos a investigar o Monte Ararat, levando a uma série de expedições nas décadas seguintes. Bryce não pôde realizar testes científicos na madeira encontrada, devido à falta de tecnologia na época. A localização exata dos fragmentos encontrados por Bryce não foi registrada detalhadamente, dificultando novas investigações. O terreno acidentado e o clima extremo do Monte Ararat continuam sendo um desafio significativo para exploradores e pesquisadores. A expedição de James Bryce em 1876 tornou-se um marco na história da busca pela Arca de Noé. Embora a autenticidade de sua descoberta permaneça controversa, Bryce desempenhou um papel importante em manter o interesse público e acadêmico na exploração do Monte Ararat. Sua documentação detalhada e entusiasmo inspiraram gerações de exploradores e pesquisadores a continuarem investigando a região. A jornada de Bryce destacou o Monte Ararat como um local de grande importância cultural e espiritual. Mesmo sem evidências conclusivas, sua expedição reforçou a narrativa bíblica e contribuiu para o fascínio duradouro pela Arca de Noé. Durante a Primeira Guerra Mundial, soldados russos supostamente avistaram uma grande estrutura de madeira na montanha. Segundo os relatos, uma expedição foi enviada pelo czar Nicolau II para documentar a descoberta. Fotografias e desenhos teriam sido feitos, mas os registros foram perdidos durante a Revolução Russa de 1917, tornando este um dos relatos mais misteriosos e controversos. Pilotos aliados que sobrevoaram o Monte Ararat durante a Segunda Guerra Mundial afirmaram ter avistado uma grande estrutura parcialmente enterrada em gelo. Esses avistamentos levaram a um aumento do interesse em expedições ao local no período pós-guerra. Fernand Navarra foi um industrial francês e alpinista amador que, motivado por relatos e lendas locais, dedicou-se à busca pela Arca de Noé no Monte Ararat, na Turquia. Durante sua expedição de 1952, Navarra avistou uma estrutura que acreditava ser parte da arca, mas não conseguiu coletar amostras devido às condições adversas. Em 1955, ele retornou ao local previamente identificado para coletar evidências físicas e afirmou ter encontrado e recuperado pedaços de madeira a aproximadamente 4.000 metros de altitude no Monte Ararat. As amostras foram submetidas a testes de datação por carbono 14, com resultados variando entre 4.500 e 7.000 anos de antiguidade. Alguns cientistas questionaram a autenticidade das amostras, sugerindo que poderiam ter sido introduzidas na montanha em épocas posteriores. Navarra documentou suas descobertas no livro J. I. Trouvel e Arche de Noé, onde detalhou suas expedições e apresentou evidências que acreditava serem da arca. Ronald Eldon Wyatt foi um enfermeiro anestesista norte-americano e arqueólogo amador, conhecido por suas alegações de descobertas de artefatos bíblicos, incluindo a Arca de Noé. Em 1977, Wyatt investigou uma formação em forma de barco localizada em Durupnar, cerca de 29 quilômetros ao sul do Monte Ararat, conduzindo pesquisas preliminares no local, incluindo medições e coleta de amostras. Nos anos 1980, ele realizou investigações mais aprofundadas na formação de Durupnar, utilizando técnicas como radar de penetração no solo e detectores de metal, alegando ter identificado estruturas internas e objetos metálicos que interpretou como pregos e ferragens da arca. Wyatt alegou ter encontrado âncoras de pedra nas proximidades, que associou à Arca de Noé. As alegações de Wyatt foram amplamente contestadas pela comunidade científica e arqueológica,
que argumentou que as formações e objetos identificados eram fenômenos geológicos naturais ou artefatos de origem humana não relacionados à Arca. O IAT publicou suas descobertas em diversos artigos e vídeos, promovendo suas teorias ao público em geral. George Jefferson Greene foi um geólogo norte-americano que, durante a década de 1950, alegou ter avistado e fotografado a Arca de Noé enquanto trabalhava na Turquia. Durante uma missão de trabalho na Turquia em 1953, Greene sobrevoou o Monte Ararat em um helicóptero e alegou ter avistado uma estrutura que acreditava ser a Arca de Noé, tirando fotografias da mesma. Após retornar aos Estados Unidos, Greene mostrou as fotografias a várias pessoas, incluindo Fred Drake, que afirmou ter visto as imagens. Posteriormente, Greene foi assassinado na América do Sul, e as fotografias desapareceram misteriosamente. Devido à ausência das fotografias e à falta de documentação adicional, as alegações de Greene permanecem não verificadas e são consideradas por muitos como parte do folclore em torno da busca pela Arca. Durante as décadas de 1950 a 1980, expedições começaram a usar fotografia aérea e sensoriamento remoto para mapear o Monte Ararat. Essas tecnologias revelaram algumas anomalias, como formações que pareciam estruturas artificiais, mas não houve evidências definitivas. Em 2010, uma expedição conjunta entre pesquisadores chineses e turcos, organizada pelo Ministério Internacional da Arca de Noé, NAMI, anunciou a descoberta de uma estrutura de madeira no Monte Ararat, na Turquia, que acreditavam ser os restos da Arca de Noé. A expedição foi liderada pelo NAMI, uma organização baseada em Hong Kong dedicada à busca pela Arca de Noé. A estrutura foi encontrada a aproximadamente 4.000 metros de altitude no Monte Ararat, uma região frequentemente associada à narrativa bíblica do dilúvio. Os pesquisadores relataram ter encontrado uma estrutura composta por várias compartimentações, sugerindo diferentes espaços que poderiam ter sido utilizados para abrigar animais. A equipe afirmou que amostras de madeira coletadas foram submetidas a testes de datação por carbono 14, indicando uma idade de cerca de 4.800 anos, o que corresponderia ao período estimado do dilúvio bíblico. Especialistas expressaram dúvidas sobre a autenticidade da descoberta. Alguns sugeriram que a estrutura poderia ser uma construção humana mais recente, possivelmente uma antiga habitação ou refúgio. A ausência de verificação independente e a falta de acesso ao local para outros pesquisadores contribuíram para o ceticismo em relação às alegações. Relatórios subsequentes indicaram que a descoberta poderia ter sido uma fraude elaborada, com evidências sugerindo que a estrutura de madeira foi deliberadamente colocada no local para enganar os pesquisadores. Assim, embora a expedição sino-turca de 2010 tenha inicialmente gerado entusiasmo e esperança entre aqueles que buscam evidências da Arca de Noé, a falta de confirmação científica e as alegações de possível fraude levaram a comunidade acadêmica a tratar a descoberta com ceticismo. Até o momento, não há evidências conclusivas que comprovem a existência ou localização da Arca de Noé. Os estudos de sensoriamento remoto desempenham um papel crucial na busca pela Arca de Noé, oferecendo uma abordagem tecnológica moderna para explorar o Monte Ararat e regiões adjacentes de difícil acesso. Essas técnicas incluem imagens de satélite, radar de penetração no solo e análise de dados geoespaciais para identificar formações estranhas ao local que possam ser associadas à Arca. O sensoriamento remoto permite a coleta de informações detalhadas sobre a superfície terrestre sem a necessidade de contato direto, facilitando a exploração de áreas remotas e inóspitas, como o Monte Ararat. A tecnologia é especialmente valiosa na busca pela Arca devido às condições extremas da montanha, incluindo altitudes elevadas, gelo permanente e neve, e terreno vulcânico irregular. Empresas como a Digital Globe e agências governamentais têm capturado imagens detalhadas do Monte Ararat. A análise busca identificar formações retangulares ou estruturas incomuns que possam ser interpretadas como restos de uma embarcação. A famosa anomalia do Ararat foi identificada em imagens de satélite capturadas durante a década de 1990 e permanece uma das formações mais estudadas na busca pela Arca. O GPR usa ondas de rádio para penetrar no solo e detectar objetos ou camadas abaixo da superfície, como madeira fossilizada ou compartimentos enterrados. Em áreas onde a neve e o gelo recobrem o terreno, o GPR pode identificar anomalias que não são visíveis à superfície. Algumas expedições relataram a presença de estruturas submersas em áreas do Ararat, mas nenhuma foi confirmada como parte da Arca. A fotografia aérea, utilizada desde a década de 1940, capturou imagens da região de Ararat. Os drones ampliaram a capacidade de coletar imagens detalhadas em alta altitude e sobre terrenos inacessíveis. Imagens de drones ajudaram a mapear áreas menos exploradas do Ararat, destacando formações que não haviam sido documentadas anteriormente.
A anomalia do Ararat é uma formação intrigante localizada no Monte Ararat. A formação ganhou notoriedade devido ao seu formato que, à primeira vista, lembra uma embarcação parcialmente enterrada no gelo. Apesar de décadas de especulação e investigação, não há consenso científico sobre sua origem. É uma estrutura ou formação geológica visível em fotografias aéreas e de satélite, situada na região de gelo permanente do Monte Ararat. Suas características incluem localização cerca de 4.700 metros acima do nível do mar, próximo ao cume da montanha, dimensões de aproximadamente 150 metros de comprimento, com contornos vagamente retangulares que muitos associam a uma embarcação e aparência que, sob o gelo e a neve, parece ser composta de materiais sólidos. Mas as investigações sugerem que pode ser apenas uma formação rochosa ou geológica. Foi identificada pela primeira vez em 1949 em fotografias aéreas capturadas durante uma missão militar turca. Durante a Guerra Fria, o governo turco realizou voos de reconhecimento na região do Monte Ararat, um local estratégico na fronteira entre Turquia e União Soviética. Fotografias capturadas por pilotos mostraram uma formação incomum no cume da montanha. Essas imagens foram posteriormente analisadas e divulgadas, gerando grande interesse. Na década de 1950, as imagens começaram a circular entre exploradores e estudiosos religiosos, que acreditavam que a formação poderia ser os restos da Arca de Noé. Desde a identificação inicial, a anomalia do Ararat foi submetida a diversas investigações por meio de fotografias, imagens de satélite e expedições, embora nenhuma tenha produzido evidências conclusivas. Durante a década de 1970, imagens capturadas pelo satélite Landsat incluíram a região da anomalia do Ararat. As imagens não forneceram evidências claras de que a formação fosse uma estrutura artificial. Diversas expedições tentaram acessar a área da anomalia, mas as condições extremas de altitude, gelo e clima dificultaram a exploração direta. Algumas expedições relataram anomalias de radar ou fragmentos de material que poderiam estar associados à arca, mas nenhuma evidência conclusiva foi coletada. Existem várias teorias que tentam explicar a natureza da anomalia, desde hipóteses que associam a Arca de Noé até explicações puramente geológicas. Muitos estudiosos e exploradores religiosos acreditam que a anomalia poderia ser os restos da Arca de Noé, preservados no gelo por milhares de anos. Argumentam que o formato e a localização correspondem ao relato bíblico do dilúvio. Geólogos sugerem que a anomalia é uma formação natural criada por processos vulcânicos, erosão e acumulação de gelo. O Monte Ararat é um vulcão extinto, e muitas das formações em suas encostas são atribuídas a fluxos de lava e atividade tectônica. Alguns especulam que a formação poderia ser uma antiga construção humana, como um refúgio ou um depósito de madeira, transportado para a montanha em tempos históricos. Apesar das décadas de investigação, não há amostras confirmadas que provem que a anomalia é artificial ou que esteja associada à Arca de Noé. A localização em uma região politicamente sensível, próxima à fronteira entre Turquia e Armênia, e o terreno de difícil acesso limitam as expedições e estudos independentes. A interpretação das imagens varia, com algumas pessoas vendo nelas uma embarcação e outras vendo apenas uma formação natural. Sem uma análise direta, a especulação continua. A anomalia do Ararat é um símbolo de esperança para muitos que acreditam na literalidade da narrativa bíblica. Sua possível conexão com a Arca de Noé continua a atrair exploradores e fiéis. A investigação da anomalia incentivou o uso de tecnologias avançadas, como imagens de satélite, radar de penetração no solo e drones, que também beneficiaram outras áreas da arqueologia e ciência. A anomalia do Ararat permanece um mistério não resolvido. Enquanto muitos acreditam que ela poderia ser uma evidência da Arca de Noé, outros veem nela apenas uma formação geológica. A ausência de evidências concretas e as dificuldades de exploração direta tornam improvável que o mistério seja resolvido no futuro próximo, mas a anomalia continua a inspirar curiosidade, fé e investigações tecnológicas. Embora o Monte Ararat seja o local mais amplamente aceito e explorado, diversos outros locais têm sido propostos ao longo da história como possíveis repousos da Arca de Noé. Essas teorias variam de interpretações literais a explicações científicas e arqueológicas, muitas vezes refletindo tradições locais e religiosas. Apesar de todas as especulações, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada até o momento, e a localização da arca permanece um dos grandes mistérios da história. Monte Jude, também chamado de Kudidag, está localizado no sudeste da Turquia, próximo à fronteira com o Iraque. O Alcorão menciona que a arca repousou no Monte Jude, e este local é sagrado para o Islã e algumas tradições cristãs orientais. Flávio Joséfo e outros historiadores antigos mencionaram o Monte Jude como local da arca,
e há relatos de vestígios antigos, incluindo madeira e estruturas, encontrados na região, embora nenhuma prova conclusiva tenha sido estabelecida. A região do Monte Sabalã, um vulcão extinto na província de Ardabil, no noroeste do Irã, é outra possibilidade. Algumas tradições sugerem que as montanhas de Ararat mencionadas na Bíblia podem se referir a uma região mais ampla, incluindo Sabalã, onde há relatos locais de uma formação semelhante a uma embarcação no gelo. Os Montes Zagros, uma cadeia montanhosa que se estende pelo oeste do Irã e o norte do Iraque, também são significativos, pois estão associados a inundações históricas no Crescente Fértil, e alguns pesquisadores sugerem que o dilúvio de Noé pode ter sido inspirado por grandes inundações regionais. O Monte Alva, localizado na província de Ramadã, no Irã, é considerado por alguns estudiosos como um possível local de repouso da Arca, que poderia ter ficado em uma das montanhas mais próximas do Planalto iraniano. A região do Mar Negro é baseada em teorias científicas que conectam a história do dilúvio a um evento catastrófico no Mar Negro por volta de 5600 a.C., quando o aumento do nível do mar inundou áreas costeiras habitadas. Estudos geológicos mostram sinais de um evento de inundação maciça que poderia ter inspirado mitos de dilúvio, e a Arca pode ter sido uma embarcação menor usada para sobrevivência durante esse evento. A região do Monte Hermon, uma cordilheira na fronteira entre Líbano e Síria, é frequentemente mencionada em textos antigos, e algumas tradições apontam para o Monte Hermon como local do repouso da Arca devido à sua proximidade com as áreas habitadas na antiguidade. O Lago Van, um grande lago na Turquia Oriental, próximo ao Monte Ararat, é considerado por alguns como um possível local onde a Arca poderia ter repousado em uma elevação próxima ao lago, em vez de no Monte Ararat. A região de Naxvan, localizada ao norte do Monte Ararat, na região do Cáucaso, é mencionada em algumas tradições armênias que sugerem que Noé e sua família se estabeleceram nesta área após o dilúvio, indicando que a Arca poderia estar em uma elevação próxima. Os Montes Taurus, uma cordilheira no sul da Turquia, são considerados em teorias que ampliam o significado de montanhas de Ararat para incluir outras formações montanhosas da região. A região do Planalto Armênio inclui várias montanhas e elevações que poderiam ter sido associadas ao relato da Arca, e alguns pesquisadores argumentam que o termo montanhas de Ararat pode ter sido usado para descrever o Planalto como um todo, em vez de um pico específico. Outros locais especulativos incluem a região da Mesopotâmia, onde há uma teoria de que a Arca nunca subiu a uma montanha, mas ficou em terras baixas próximas aos rios Tigre e Eufrates, sugerindo que a história poderia ser uma interpretação de inundações locais catastróficas. As montanhas do Cáucaso também são mencionadas, com alguns sugerindo que a Arca repousou em uma cadeia montanhosa ao norte do Monte Ararat. Teorias menos tradicionais sugerem que a Arca pode estar localizada em montanhas ainda mais altas, como os Himalaias, devido ao tamanho do dilúvio descrito em mitos globais. A Arca de Noé é mais do que uma simples embarcação descrita em um relato bíblico. Ela é um símbolo universal de renovação, fé, preservação e esperança. A história do dilúvio transcende o texto sagrado, encontrando eco em culturas, mitos e lendas ao redor do mundo. Por séculos, homens e mulheres de fé, exploradores destemidos e cientistas curiosos dedicaram suas vidas a compreender a profundidade desta narrativa e a buscar evidências físicas que pudessem conectar o presente ao passado. Essa jornada, tanto espiritual quanto material, revela muito mais do que uma simples busca arqueológica. Ela fala diretamente ao coração humano. Desde o momento em que Noé recebe a ordem divina para construir a arca até o renascimento da humanidade após o dilúvio, a história é um poderoso lembrete da aliança entre Deus e a humanidade. Ela nos convida a refletir sobre a obediência incondicional de Noé, que, mesmo diante de escárnio e incertezas, confiou plenamente nas promessas de Deus. A arca, neste contexto, é um símbolo de fé inabalável. Para os que creem, ela representa o refúgio que Deus oferece em meio às tempestades da vida. Ela ensina que, mesmo em tempos de destruição, há sempre um plano maior, um renascimento, uma oportunidade de recomeço. Essa mensagem de redenção ecoa não apenas nas tradições judaico-cristãs, mas em várias outras culturas que compartilham histórias de dilúvios globais e embarcações salvadoras. A busca pela arca tem sido tão fascinante quanto o próprio relato bíblico. O Monte Ararat, na Turquia, continua a ser o local mais amplamente explorado, e as expedições realizadas por figuras como Johann Friedrich Parrot, James Bryce, Fernand Navarra e Ron Wyatt ilustram o desejo humano de conectar mito e realidade. Relatos de avistamentos, fragmentos de madeira, formações geológicas intrigantes e lendas locais mantêm viva a esperança de que a Arca de Noé ainda possa ser encontrada. Mas essa busca não está isenta de desafios. Condições climáticas extremas, disputas políticas e ausência de evidências conclusivas frequentemente testam a fé e a determinação daqueles que procuram. Mesmo assim, a busca persiste,
pois não é apenas sobre encontrar um artefato antigo, é sobre validar a crença em algo maior do que nós mesmos. A ciência também desempenhou um papel essencial nesse processo. Tecnologias como radar de penetração no solo, imagens de satélite e drones trouxeram novas possibilidades para investigar áreas de difícil acesso. Embora muitas descobertas tenham sido atribuídas a formações naturais, o uso da ciência na busca pela arca reflete o desejo humano de integrar fé e razão, mostrando que essas duas esferas não precisam estar em conflito, mas podem trabalhar juntas em busca de respostas. Além de ser um símbolo de salvação, a Arca de Noé é um lembrete poderoso da responsabilidade humana para com a criação. Noé não apenas salvou sua família, mas também preservou cada espécie viva. Em tempos modernos, a arca serve como um símbolo ambiental, nos convocando a cuidar do planeta e a proteger as formas de vida que dele dependem. A história da arca é um alerta sobre os perigos de ignorar os sinais do tempo. Assim como no dilúvio, somos chamados a reconhecer que nossas ações têm consequências, e que o respeito à criação é fundamental para garantir um futuro sustentável. Projetos modernos, como o Svalbard Global Seed Vault, muitas vezes referidos como a Arca do século XXI, demonstram como a narrativa de Noé continua a inspirar soluções práticas para desafios globais. A história da Arca de Noé está profundamente enraizada nas tradições culturais e religiosas do mundo. Desde os relatos bíblicos e corânicos até as lendas armênias e bizantinas, a narrativa transcende fronteiras e crenças. Mesmo os que não compartilham da fé no dilúvio bíblico reconhecem o poder dessa história como um marco na imaginação coletiva da humanidade. Pinturas, esculturas, manuscritos iluminados e peças teatrais medievais perpetuaram a memória da arca, enquanto os textos de figuras como Flávio Josefo e Marco Polo garantiram que o relato permanecesse vivo nas gerações. Essa tradição é um lembrete de que a arca não pertence a uma única cultura ou religião, mas a todos os que buscam respostas para os grandes mistérios da existência. Independentemente de a Arca de Noé ser encontrada ou não, seu impacto no imaginário humano é inegável. Ela nos desafia a olhar além do literal e a enxergar a profundidade espiritual e moral de sua mensagem. A arca nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança. Mesmo quando enfrentamos adversidades, há um caminho de salvação. A busca pela arca é, no fundo, uma metáfora para a busca por algo maior, sentido, propósito e conexão com o divino. É a busca por respostas às grandes questões da vida e pela reafirmação de que não estamos sós no universo. Assim como Noé recebeu o chamado de Deus para construir a arca, somos chamados a construir algo duradouro em nossas vidas, algo que transcenda o material e inspire gerações futuras. A história da Arca de Noé é um convite para refletir sobre sua própria jornada, sobre sua fé e sobre o papel que desempenham na grande narrativa da humanidade. Se a arca representa salvação e recomeço, o que você está construindo em sua vida que pode trazer salvação e esperança para outros? O mundo moderno, com suas complexidades e desafios, muitas vezes nos faz esquecer das lições mais simples e profundas. Assim como Noé, somos chamados a agir com coragem, mesmo diante da incerteza. Somos chamados a preservar o que é bom e a proteger o que é sagrado. E, por fim, somos chamados a acreditar. Acreditar que, mesmo nas tempestades da vida, há um arco-íris esperando, uma promessa de que a jornada vale a pena. Que a história da Arca de Noé inspire sua fé, reforce sua esperança e o motive a construir algo que resista ao tempo e às adversidades, assim como aquela antiga embarcação que enfrentou o maior dilúvio da história. Que você também encontre sua arca, seja ela de madeira, fé ou propósito, e que sua jornada seja marcada pela perseverança e pela crença em algo maior. Obrigado por acompanhar este estudo bíblico no canal Estudo da Bíblia. Sugira nos comentários um versículo ou tema a ser estudado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do melhor canal de estudo bíblico.